Graça e paz, tudo bom com vocês? Glória a Deus, glória a Deus. Estamos aí na presença do nosso Pai, para mais uma vez nós estarmos aqui adorando ao nome do Senhor, amém? Glória a Deus, glória a Deus, que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, né? Deixa a gente só terminar aqui, queridos, nós estamos aí, né? Acende a luz aí, né? Nós ficamos sem iluminação aqui. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar aqui, tá eu e minha esposa. Aleluia. Tudo bom com vocês, queridos? Tá bênção? Em nome de Jesus. Vamos segurar um bocadinho a onda aqui, porque tá travando aqui o negócio, né? Então tem que pegar nessa aqui mesmo. Essa outrazinha aqui tá travando, ó. Não tá dando certo, não. Vou tirar fora, porque senão vai começar a travar. Eu não sei o que está acontecendo, porque às vezes a internet também ela não contribui, né? Às vezes não ajuda muito. Mas não tem problema, a gente vai fazendo aquilo na medida que a gente pode, né? E Deus vai estar assim abençoando aí a nossa vida. Amém? Tá tudo bem com vocês? Né? Glória a Deus, né? Glória a Deus. O que foi, meu amor? Você está falando no microfone, né? Por quê? Não, é porque eu achei que estava certo. Aqui. Não, tá tudo certo aqui. Tá tudo certo. Nós estamos aqui na bênção de Deus. Amém? Eu gostaria de orar com você, abençoar a sua vida. Desculpe aí que nós, para começarmos, né? Tivemos aí um probleminha, tá? Só um probleminha técnico. Coisa pouca. Mas estamos de pé aqui para a glória de Deus, né? Está na bênção. Né? Às vezes é internet, irmãos. Eu não sei se é porque é muita gente, às vezes se conectando, né? E a gente fica sem saber direito como proceder, mas isso aí é assim mesmo. Aí ela libera, a gente corre atrás, faz a coisa funcionar rapidinho e vamos nós na bênção aí, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu vou fazer uma oração para nós começarmos essa live, amém? Pai, em nome de Jesus, estando na tua presença, Senhor, nós glorificamos o teu nome e estamos aqui diante de ti para te exaltar. Obrigado, papai, por nos abençoar de uma maneira tão inexplicável. Nós não somos merecedores, mas o Senhor nos abençoa de uma maneira tão linda, tão maravilhosa. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito por nós, Senhor. E eu quero te agradecer em o nome de Jesus. Continua ministrando sobre a nossa vida, assim nós te louvamos. Amém. Amém, queridos? Irmãos, né, antes de nós começarmos a ministrar, eu gostaria de compartilhar algo que eu ouvi, que é assim, tremendo, gostoso. Quando a gente ouve uma coisa boa, a gente não dá vontade de compartilhar. Então, esse é o meu caso. Estou com uma vontade de compartilhar algo aqui que Deus colocou no nosso coração. Eu ouvi, né? Na realidade, eu ouvi de um pastor que eu considero muito, né? Apesar dele não me conhecer ainda, mas eu já, né, admiro pelas palavras que Deus tem abençoado, né? E o que eu fiquei observando, né, essa palavra que ele colocou, e falei, gente, algo tremendo mesmo, né? E eu gostaria de compartilhar com você, que diz o seguinte: o que nós estamos vivendo hoje, né, da forma que nós estamos vivendo hoje, a situação, todas essa pandemia, problema financeiro, problema com saúde, problema com empresa e por aí vai, diversos tipos de problemas. Qual é o melhor posicionamento a tomar? De que forma nós devemos nos posicionar, né, para nos sentirmos mais seguros? Né? Qual é o melhor posicionamento nessa hora? Né? O que nós precisamos fazer? E eu parei ali para ouvir. Eu falei, gente, isso é importante, porque todos nós gostaríamos de receber realmente assim, um posicionamento, né? Todos nós gostamos de ouvir coisas que podem nos ajudar, acrescentar, né? E aí ele falou ali uma coisa interessante. Nós já lemos várias vezes na palavra de Deus sobre Marta e Maria, né? Diante de qualquer situação, esse deve ser o nosso posicionamento. Por quê? Porque
entenda bem, nós confiamos num Cristo, num Deus, no Pai, que tem cuidado de nós, de uma maneira veemente, né? Ele cuida com todas as forças. E aí, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos estar aptos para ouvir. Será que se posicionar como Maria, que ficou ali aos pés de Jesus, só ouvindo, será o suficiente? Né? Essa foi uma pergunta que ele colocou. É o suficiente nós estarmos ali só ouvindo? Ou hoje você está aí, eu estar do lado de cá também, nós só ouvindo, parece um pouco apático. Parece que nós não estamos tomando atitude nenhuma, parece que nós estamos nos conformando com a situação, né? Isso não vai mudar? Será que isso é verdade? Não. Por quê? Porque Jesus disse uma coisa para Marta. Marta, você está preocupada demais com muitas coisas. Com muitas coisas. E isso é realmente o nosso posicionamento. Muitas vezes, se a gente não tivesse encontrado Cristo, estivéssemos vivendo debaixo daquilo que temos que fazer para poder agradar a Deus, para se tornar dependente dele, isso seria algo que nos deixaria em pânico, né? Porque a gente estaria tentando fazer, mas a Bíblia diz que Jesus olhou para Marta tentando fazer, e ela não estava tentando fazer para nada, não, ela estava tentando fazer para agradar a Jesus. E ali, o que Jesus disse para ele? Marta, Marta, você está preocupada demais, Marta, com tudo, Marta. Está ansiosa, você não sabe de nada, você não sabe das coisas. E o que acontece? Maria, ela escolheu a melhor parte. A melhor parte. Então, quando eu ouvi isso, eu falei assim, gente, o fato de nós estarmos nesse descanso, o fato de nós estarmos tão à vontade, parece inerte, olhando, né? Ontem você chegou até a citar isso, parece que a gente está alienado às coisas do mundo, né? Mas não é. É que nós escolhemos a melhor parte. É não estar ansioso por coisa alguma. Acreditar que Cristo está cuidando de nós. Em paz. Em paz. Que maravilha, que coisa boa, né? Glória a Deus por isso. Né? E eu queria deixar essa palavra para você, que às vezes se sente aí meio incomodado com uma coisa, com outra. Meu Deus, o que eu faço? Faz isso, querido. Descansa. Se assenta. Aos pés do Senhor. Verdade, se assenta. Ele vai ter sempre o melhor para você. Pode ter certeza disso. Amém? Vou deixar aqui a minha esposa fazendo as considerações, né, nesse momento aí. Em nome de Jesus. Graça e paz, querido. Nós estamos mais uma noite, né, com vocês, para falarmos, né, do amor de Deus, do amor do nosso Pai, o quanto Ele nos quer, né, na sua presença, aos seus pés. Verdade, meu amor. Né, servindo Ele, amando Ele de forma incondicional, né? Não por medo, por imposição, mas por amor, por gratidão. Né? Hoje o Pai, ele é aquele que quer o amor do Filho não por, né, por temor, né, mas por amor. Né? Ele quer o amor do Filho de forma que o Filho entenda quanto que é amado, né, do Pai. E como que isso agrada o coração do Pai quando você se aproxima dele e crê, né, que Ele te ama de forma incondicional. Ele te ama com amor inexplicável, né? Nós vamos hoje dar continuidade, né, o que Jesus fala para as igrejas, né? O que Ele diz para as igrejas, né, que ali da época de João e que serve para nós hoje como conselho, né? O quadro, amor, é o... Deixa eu depois achar aqui. O quadro é o 27. Depois para você se localizar. Ok, obrigado. Vamos fazer isso já. Para a gente entender o que Jesus disse, né, para a igreja de Laodiceia. Entender e apanhar para nós como conselho. Né? Ele deu conselhos à igreja de Laodiceia. E esses conselhos são com certeza para a igreja de hoje. Né? Porque, como nós vimos, as igrejas elas vêm se enquadrando em todos os quadros. Né?
Ela existiu no tempo de João, existiu em algum tempo na história e existe todas elas hoje, né? Então, todas as igrejas hoje, elas existem, né, na nossa época. E, assim, a igreja mais desejada, que nós mais podemos desejar ser, é a igreja de Filadélfia. Né? Uma igreja que não foi criticada, uma igreja que, não é, que Cristo elogiou, só elogiou, não criticou, assim como a de Esmirna, né? Mas a de Esmirna teve que enfrentar a morte, né? Lá na época de João. Não é um Então, negócio muito fácil, não. Bom mesmo é ser a igreja de Filadélfia, né? A igreja do amor fraternal. Então, quando nós nos amamos, quando nós nos doamos para ver o nosso próximo, o nosso semelhante, bem com Deus, né? E em paz com Deus, isso vai trazer para a gente galardão, né? E o galardão que Deus tem, né, são promessas. Então, para todas as igrejas tem promessas. E nós vimos que a promessa para a igreja de Filadélfia é algo extraordinário, né? É ser um com Deus, né? É ser a Jerusalém celestial, é ser a morada de Deus eterna. Então, irmãos, você não é só morada hoje, não é? Você já é morada hoje do Espírito Santo. E você vai ser morada eterna da Trindade de Deus. Né? Você vai ser veículo da presença de Deus no universo. Pensa o que é isso. Não é pouca coisa, né? Maravilhoso. Tudo, né? Isso porque cremos, né? Porque recebemos de graça um presente, um dom de Deus. Mas a igreja de Laodiceia foi uma igreja que também já existe, né, no tempo. É a igreja que prefigura muito a época do arrebatamento, que é essa época que nós estamos vivendo. Cremos que muito em breve Jesus vai estar buscando a sua igreja, né? E só que o problema dessa igreja é que ela não foi elogiada, o tempo todo ela foi criticada, né? Jesus fez duras críticas para a igreja de Laodiceia. E essas críticas traz para nós uma verdade, traz para nós, né, algo a se pensar, algo a se avaliar, né, e algo a colocar em prática na nossa vida, né? Então, o que Jesus criticou muito nessa igreja, até mesmo por causa do nome dela, não é a justiça própria, né? Nós já contamos aqui em lives anteriores que a justiça própria é o pior pecado. Né? Talvez você pense que o pior pecado são aqueles terríveis, né, descritos na lei, né? Mas aqueles Jesus levou sobre si, né? Então, Deus está em paz conosco por causa do sacrifício de Cristo. Agora, a nossa incredulidade, porque a justiça própria vai envolver incredulidade. Né? A justiça própria vai envolver o não crer que Deus está em paz conosco. Vai envolver o não crer que Deus ele levou sobre si as nossas maldições, as nossas dores, levou sobre si o nosso pecado. Né? Envolve não crer, não se firmar em confiar nisso, que Deus está em paz conosco. Então, nos leva ao quê? A tentar fazer algo para sermos salvos. E o tempo todo a gente percebe na igreja de Laodiceia que essa justiça própria ela se torna como se fosse uma veste, né? Uma veste que rejeita a veste de Cristo, porque a nossa justiça é Cristo, né? Então, essa igreja, de forma incondicional, ela não está nem percebendo, mas ela está negando o nome de Jesus. Né? E isso aí é muito sério. Negar o nome de Jesus é negar o que ele fez, né? É não confiar no que ele fez, não ter confiança e descansar naquilo que ele fez. Então, o tempo todo a gente está em luta. E não pense não, irmãos, o tempo todo o diabo tenta te tirar essa confiança. Não é? Tenta de mim, tenta de você que está ouvindo e vai tentar até a hora de você ser arrebatado. A hora da provação é justamente essa. A hora da tentação, a gente, né, fica tentado a achar que tentação é só pecado sexual, não é? E não é só isso. Também é isso, né? Mas a tentação, ela também é fazer você desacreditar do que Jesus fez, né? E entrar por essa verdade, crer nessa verdade, se firmar nessa verdade, né? Então, nós vamos continuar falando, né, os conselhos que Jesus deu para a igreja de Laodiceia, né? E ele vai falar no Apocalipse 12:5 as seguintes palavras, né? Você quer ler, meu amor?
Não, pode ler, que eu vou adiantando algumas coisas aqui, não deu tempo, que a gente começou um pouquinho mais tarde. Né? Apocalipse 12:5 vai dizer, né? Todavia, nasceu-lhe um filho. Nós já falamos desse capítulo, né? Falamos que, já comentamos quando nós falamos que para a igreja de Laodiceia, não é, que ela seria livrada da hora da tentação. O livramento dos filhos primogênitos, do filho que vai nascer primeiro, é o arrebatamento, né? É ser livrado da ira do diabo. Então, ali está dizendo, todavia nasceu-lhe um filho, um homem, igreja dos primogênitos, Cristo é o seu corpo, ou seja, esse filho aqui é a igreja dos primogênitos, né? É a igreja que vai ser arrebatada, né? Que reinará sobre todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Aqui, em parte, é Cristo, porque hoje não vive mais você, né? Mas Cristo vive através de você. Mas aqui sabemos que é o corpo dele que ainda está na terra, que somos nós, né? Que são os cristãos amadurecidos, que são cristãos primogênitos. Ou seja, eles não têm justiça própria, eles creram que a justiça é a de Cristo. Então, ele diz que esse filho foi arrebatado. Né? E o 11, eles, portanto, venceram. Quem que venceu? Esses que vão ser arrebatados. Né? Vencer o quê? Acusação. É essa tentação que o diabo ele promove o tempo todo para tentar te fazer desacreditar do que Cristo fez. Né? De que Deus está em paz com você, que ele não lembra mais do seu pecado. O tempo todo Satanás vai tentar te fazer sair dessa posição. Né? E como que eles venceram? Por causa do sangue do Cordeiro, ou seja, não se basearam na sua justiça. O sangue estava sobre eles, por quê? Porque eles creram, né? Por intermédio da palavra do testemunho. Crendo o seguinte, toda fé envolve uma confissão. Não existe fé sem declaração. Tudo que você crê no seu coração, para que aquilo se torne uma realidade, você precisa falar. A sua fala libera energia, a sua fala libera... Né? Ela traz à existência aquilo que está no seu coração. O próprio Deus, para trazer existência, para criar algo, ele precisou dizer haja. Né? Haja isso, haja aquilo, haja terra, haja, né, árvore, haja, né, o haja de Deus. Então não existe fé sem posicionamento, sem declaração. Então não pense você que adianta só você crer. Em algum momento você vai precisar verbalizar aquilo que você crê. Né? Assim é a salvação. Crer no coração, confessar com a boca. Então você precisa verbalizar o que você crê. Sim. Então é assim que esses cristãos vão vencer. E, né, esses filhos primogênitos vão subir no arrebatamento. Né? E continuando a leitura... Então, venceram dessa forma, né? A mulher, que é o cristianismo, né, fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para ali ser sustentada pelo período de 3 anos e meio, né? 1.270 dias. Então, nós vemos que vai existir. Muitos teólogos não identificam esse período de 3 anos e meio. Amém, fique em paz, né? Descansa o coração. Depois do arrebatamento, nós vamos ver. Se for verdade ou não, vocês vão ver, né? Então, sem problema. Não tem problema você desacreditar ou você pensar diferente. Fique em paz, né? Eu estou colocando o que eu acredito, né? Aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, né? Como eu já compartilhei com os irmãos, eu estudo Apocalipse há 20 e tantos anos. 20 anos, a idade do Lucas. Foi quando eu comecei. 20 anos que eu estudo Apocalipse, né? Então, nesses 20 anos, né, o Espírito Santo veio construindo, né, uma imagem do Apocalipse dentro do meu coração. Né? E não creio, irmãos, até hoje. Né? O Espírito Santo continua trazendo luz em coisas, né, que eu vou lendo e ele vai trazendo luz. Glória né? a Deus. Mas essa mulher, justamente, né, crendo nós, que é o cristianismo, ela vai ser poupada, ou seja, o cristianismo ainda vai ser anunciado. Não é? E você vai entender por quem, muito em breve, a igreja arrebatada, irmãos, vai continuar anunciando o evangelho. Você pensa que você vai para o céu para, né, ficar lá descansando, você vai executar o juízo juntamente com Jesus, porque a igreja, né, a Bíblia diz que os santos farão juízo. Né? Esse direito terão os santos. Nós vamos já falar sobre isso. Né? Não hoje, né? Mas
Dentro do estudo de Apocalipse, você vai entender que todos aqueles anjos do Apocalipse são anjos, são filhos arrebatados, são filhos primogênitos que subiram no arrebatamento, né? Quando eles são vistos como anjos, tanto que a Bíblia fala, escreve ao anjo da igreja tal, está falando dos pastores, né? Então, toda vez que a Bíblia usar Apocalipse falar de anjo, está falando de cristãos que subiram no arrebatamento. E eles vão executar o juízo juntamente com Jesus, né? E durante esses 3 anos e meio, eles vão estar aqui na terra, já num corpo glorioso, o diabo não vai mais poder tocar neles, né? E eles vão anunciar o evangelho, porque pasme você, irmãos, né? Já estão começando a ver os discos, né? os objetos não identificados, né? Então, pasme você, depois do arrebatamento, muita coisa vai mudar, né? E o que vai mudar, em especial, vai ser o ver espiritualmente, né? Porque antes do dilúvio, a igreja, né? Antes do dilúvio, a humanidade tinha percepção, eles viam o mundo espiritual. Antes do dilúvio, né? A Terra ela era com o seu eixo, né, verticalizado, ou seja, né, totalmente em pezinha, né? Deixa eu tentar aqui fazer para vocês verem. Ela era totalmente verticalizada, né? Tanto que não existiam geleiras, né? As geleiras existiram justamente para inclinar a Terra em 23 graus e meio. Essa inclinação, ela bloqueou no nosso cérebro a percepção dos demônios, a percepção dos anjos caídos, porque a humanidade tinha percepção espiritual, ela via os anjos caídos, a ponto de poder se relacionar com o anjo caído, né? E dessa relação gerar filhos, né? Que a Bíblia chamou de néfilis. Então a Terra virou algo insustentável naquela época. Por isso o dilúvio precisou destruir toda aquela raça, né, criada durante aquele período, né? Então a inclinação, a verticalização de 23 graus e meio da Terra bloqueou no cérebro humano a percepção dos anjos caídos. Pasme você, não é? Essa verticalização está totalmente diferente. Você quer um sinal disso? Dá uma olhadinha na Lua, não é? Se você observar, são os sinais no céu, não é? A Lua, quando você via a Lua minguante, ela tinha, não é, esse formato, né? Era assim. Agora ela está virado, assim. Justamente, está de ponta assim. Opa. Observe no céu. A Bíblia diz, né, quando ver sinais no céu, saiba que a minha vinda está próxima, né? Então, um grande sinal no céu, todo dia está lá para você ver, né? Observe a Lua. A Lua não é mais do jeito que era antes, né? Ela não tem a posição que tinha antes. Isso é sinal de que o eixo magnético da Terra já verticalizou, não é? Hoje está em 12 graus. O que antes era 23 graus, hoje está em 12. Né? Pasme você, essa verticalização está mexendo demais com o nosso espiritual, né? Com a nossa parte espiritual. Muita ansiedade, muita depressão, muita angústia. O tempo parece que não é mais o mesmo, e não é. O tempo não é mais de 24 horas. Se você observar, você não consegue mais fazer o que você fazia antes, nas 24 horas, né? Nas suas 12 horas acordado, vamos supor. Você fazia coisas, né, muitas coisas durante o dia. Né? As horas não são mais as mesmas, né? O relógio está correndo. Né? Essa percepção é real. Né? Se você parar para observar, você vai perceber que você não consegue mais fazer durante um dia aquilo que você fazia antes. A hora parece que voa. Né? Você lembra exatamente o que aconteceu um ano atrás. Né? O que você fez no Natal, o que você fez no Ano Novo, você lembra com detalhes, porque passou muito rápido. Você pode observar uma outra coisa. Você vê pessoas de idade, hoje com 72 anos, com 80 anos, fazendo coisas que antigamente, não é, as pessoas estavam muito mais envelhecidas. Por quê? Passou-se o tempo muito rápido. Então, na verdade, no tempo cronológico, elas têm 70 e poucos anos, mas no tempo, se fosse no tempo anterior, estariam muito mais debilitadas. Hoje nós vemos pessoas com muita idade
e com muito vigor ainda, não é? Porque o tempo está passando muito rápido. Então, o que vai acontecer? Essa verticalização na hora do arrebatamento, ela vai voltar lá igual era o tempo antes do dilúvio, não é? Essa verticalização vai ser total. E essa verticalização vai te colocar não, né? Deixa eu corrigir. Vai colocar quem não subiu no arrebatamento, né? Inclusive a igreja morna, em contato visual com os anjos caídos, né? Eles vão vir, né? E vão, tanto que a Bíblia diz que na hora do arrebatamento eles vão ser lançados na terra, ou seja, hoje eles estão nas regiões celestiais, aprisionados. Ou, né? A morte de Cristo, quando Cristo morreu, ressuscitou, levou eles aprisionados, porque até então eles andavam na terra de forma invisível, né? Eles passeavam na terra de forma invisível. Eles não podiam, eles tinham livre acesso, né? Então, com a morte de Jesus, o que aconteceu? Eles foram aprisionados, né, no reino dos mortos, foram aprisionados no inferno, né, nas regiões celestiais, o segundo céu. Eles foram aprisionados, né? Então, Satanás hoje ele tem permissão limitada. Quem dá essa permissão para ele vir à Terra são, né, os rituais que os satanistas fazem, né? O sacrifício de criança, porque o sangue da criança abre um portal temporário para eles virem sobre a terra, e aquela coisa toda. E eles têm vindo muito, porque muito sacrifício humano tem sido feito, muitas crianças têm sido sacrificadas para que eles possam vir na terra, né? Porque a moeda espiritual é a mesma, irmão. A mesma moeda que Deus precisa para vir ter com você, os demônios também precisam, que é sangue. Essa é uma lei espiritual. É uma lei espiritual. Justamente. Né? Então eles copiaram, né? Deus, desde o início, ele apontou que a forma dele entrar em contato com o ser humano era através do sangue. Sim. Né? Tanto que Deus foi o primeiro que matou um animal lá no jardim. O primeiro animal foi Deus que matou para fazer uma veste para Adão. Né? Então, o que vai acontecer? Satanás, ele hoje vem através do sangue de inocentes, né? Na terra. Crianças são sacrificadas para que ele e os anjos dele possam vir, faz o que tem que fazer, mas ele precisa voltar, porque o sangue de uma criança não é suficiente para manter ele muito tempo. Então, tem um período para ele voltar. Por isso que o sangue de Jesus, ele deu acesso permanente para Deus vir e você ir. Não é? Deus veio através do Espírito Santo morando em você, e você foi, né, morar com ele nas regiões celestiais. Você já mora, você não vai não, irmão. Espiritualmente você já está sentado lá. Então, o que vai acontecer depois do arrebatamento? Vai haver uma percepção, não é, visual. Não vai ser só espiritual, não, irmãos. Visual. Então você vai... minto de novo, né? Corrigindo. Me ajuda aí, amor. Você não vai ver, né? As pessoas, o crente que não subiu no arrebatamento e a humanidade vai ver anjos caídos novamente, vai ver Satanás novamente. Satanás não propriamente porque ele vai atuar através do anticristo, né? Mas vai chegar uma hora que ele vai se manifestar, né? E depois nós vamos falar sobre isso. Mas a princípio, né? Forte, anjos caídos vão andar sobre a terra, né? E vão vir como que fossem seres de outro planeta, né? Eles vão vir como seres extraterrestres e que vieram ajudar a humanidade a evoluir. Vieram, né, evoluir a consciência, né, da humanidade. Uma consciência que precisa de ajuda dos extraterrestres, entre aspas, né, anjo caído, que vão ajudá-los a evoluir, né? Só que nesse meio tempo, como eles vão ver anjo caído, a pessoa que estiver aqui vai ver também anjo de Deus, né? Anjos vão ver nós, que vamos estar num corpo glorioso, não é? E que recebeu o galardão para isso, que tudo vai depender de galardão, e nós vamos ajudar, não no sentido de tirar, não é, o que eles vão precisar comprar. A igreja que não subir no arrebatamento, ela vai precisar comprar a salvação dela, através do derramamento do seu próprio sangue. Não é? Ela vai precisar passar pela morte. E assim mesmo só é possível que o sangue dela não seria, né, por ser contaminado, não seria suficiente, é como se fosse uma oferta. Né? Então, já que ela quis pagar o preço, ela vai ter que entregar a sua vida para a morte. Mas esse processo de entregar a vida para a morte seria muito difícil, terrível, porque que o Espírito Santo não vai estar na terra.
ele já vai ter subido com a igreja. Então, Nossa, seria quase impossível. Se não houvesse uma ajuda, né, seria quase impossível que não subiram no arrebatamento permanecer crendo. Que vai ser tempos, né, tenebrosos. Porque a Bíblia diz que o diabo ele vai, né, vir com muita ira contra o cristianismo. E o que vai acontecer nesse período? A igreja, né, arrebatada, que teve galardão para isso, ela de alguma forma vai ajudar. Na abertura dos selos, você vai entender como que essa ajuda vai funcionar. Né? Então, nós não vamos entrar nesse detalhe, nessa ajuda agora, porque vai falar lá nos selos. Né? Então, nós vamos se ater agora. Né? Já te dei um resumão aí do que vai acontecer. E vamos dar sequência aqui na leitura para a gente terminar de entender, né? Então, o 17. Então, irou-se tremendamente o dragão, ó, contra a mulher e partiu para atacar o restante da sua descendência. Quem é o restante da descendência do cristianismo? Os que não vão subir no arrebatamento, que não são filhos primogênitos, né? Eles não permaneceram em crer que era o sangue do cordeiro, né? E não declararam, ou se creram, ficaram no oculto, né? Igual o Nicodemos, né? Não declararam a sua crença. Então, você, para se tornar um filho primogênito, você vai precisar se posicionar e declarar aquilo que você crê. Né? E os que obedecem os mandamentos de Deus, né? E se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. E assim o dragão se colocou em pé sobre a areia do mar. Vamos ver mais um pouco o que a Bíblia diz que vai acontecer com esses cristãos que não vão subir no arrebatamento. Né? O próximo quadro. Você quer colocar, acrescentar, amor, alguma coisa? Não. Tô falando muito hoje, né? Tá. Ela perguntou, né? Jesus! Ela perguntou. Então peguei uma fiada e fui. E eu tô sendo sincero. Ela perguntou e eu tô sendo sincero. Não, mas tá bom. É porque Deus tem abençoado, né? E é importante. Isso aí é muito importante. Lê então, amor, esse 24:9 aí para me refrescar minha garganta. Eu tô tomando um cafezinho aqui. Mateus 24:9 diz assim: então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações, por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Vamos fazer a leitura completa, né? Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Escutou bem? Evangelho do reino? Né? Mundo habitado, como testemunha a todas as nações. E então chegará o fim, a grande tribulação. Tá aí. Olha aí que maravilha. Né? Como que a gente pode... tem coisas que vão sendo esclarecidas, né? Na mente da gente, depois que você vai conhecendo, né? Vendo o quanto que Deus é maravilhoso, o quanto que Ele faz, né? Pelos seus filhos, mas você vai vendo aí a situação daqueles que, né? Que mostra claramente, né? O pós-arrebatamento. Né? Mostra claramente o pós-arrebatamento. O que vai acontecer com aqueles que ficarem? Né? Aí diz aí nos versículos, né? No versículo 9, você até sublinhou, né? Serão odiados por todas as nações. Hoje a gente estava até ouvindo algo semelhante a isso, né? Porque o adversário tem que tentar provar para quem ficar que alguma coisa aconteceu. Né? E eu ouvi até um irmão falando, esse pastor falando, que tem muita lógica, porque as pessoas vão ficar muito apavoradas. Sim, onde foi parar esse povo? Sumiu. Sumiu todo mundo, e agora o que a gente vai fazer? Meu Deus, aí ele vai ter que trazer uma novidade. Que novidade é essa que eu já ouço há muitos anos, né? O disco voador, sei lá, foi abduzido. Coisas semelhantes a essa. Então ele vem e coloca algo. É claro que isso aí é uma suposição, irmão. Você pode colocar aí se você quiser ou não. Não vai fazer diferença nenhuma, tá? Mas só vou dizer para você que o que ele diz? Vamos fazer algo para te proteger. Sim. Vamos te dar algo. O quê? Vamos colocar aí um chip, né? Algo que vai monitorar você para que isso vai impedir que você seja alienígenas
venham te abduzir também. E quem ficou com medo, meu filho, a pessoa com medo faz qualquer coisa. Faz. É uma das coisas que o adversário tem provocado hoje, é o medo, medo. Sim. Tá? Não que essa pandemia não exista, não que o vírus não exista, tá? Tudo bem, ele existe, né? E nós concordamos com isso, que ele existe. Mas o medo é algo que está prejudicando a fé. Né? O medo está prejudicando a fé, fazendo com que as pessoas desconfiem, que quando você tem medo, você se esconde. É o que está acontecendo com as pessoas. Tem medo, se esconde. Tem medo, não tem coragem de se expor, não tem coragem de vamos dizer assim, de se colocar, de ter uma opinião. Né? Eu ouvi até o irmão falando, é uma coisa muito certa. Essa máscara aí não é para te proteger, é para te calar a boca mesmo. Né? Eu achei isso forte. E é verdade, é um cala-boca. Né? Então, estão colocando a humanidade toda com medo. Ou seja, vamos supor que isso não acontece hoje, tá, irmão? Não acontece, tá bom? Vamos lá, vamos colocar aí para vocês. Isso não acontece. Mas vamos ter uma ideia. Hoje, se o diabo tivesse a oportunidade de chegar diante de Deus, o que ele falaria? Aí, teus filhos? Tem certeza? Tá tudo com medo. Tudo com medo. Deus poderia dizer, igual disse pro diabo quando falou de Jó: tu viste o meu servo? Tá lá, ó. Medo de quê? Não tem medo de nada não, olha lá. Tá lá, tá firme. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, irmão. É claro que existem as exceções. Claro que existe. Mas a grande maioria das pessoas estão morrendo de medo. Medo de quê? De morrer. Morrer para estar com Deus? Se morrer para estar com Deus é ruim? Mas o medo da morte é a falta de certeza. De confiança. Confiança. Falta de saber que é filho. Será que se eu morrer hoje... Porque o amor de Deus lança fora todo o medo. Como o camarada não tem muita certeza que ele é filho, meu Deus, se eu morrer eu vou para onde? Isso aí. Esse é o problema do medo. E aqui também dizendo, né, que eles vão... Pensa só, irmãos, hoje está sendo feito um treinamento, né? Hoje isso aí... Esse vírus aí é um treinamento, tá? É bem verdade. Isso aí é fichinha perto do que vai realmente vir, né? Se hoje a sua mobilidade, né, o seu ir e vir já está comprometido, né? Você não tem mais liberdade que você tinha antes e não vai voltar a ter, tá, irmãos? Não se engane, não. Não pense que vai ser... Não se engane, porque o ser humano vai voltar melhor. Não vai voltar a ter a liberdade que você tinha antes, não. Tá. Uhum. Pode ser que eu me engane, mas... Não isso aí... É o que a gente sente. Isso aí também não muda nada, não. Também não vai mudar nada. Mas vamos tocando. Isso é um treinamento. Imagine só, sumir um povo da terra, não é? Vão dizer que esse povo era o mal da terra, vão dizer que esse povo estava impedindo a terra de evoluir, impedindo, né, das bênçãos acontecer, né, Irmãos, esse planeta vai virar, depois do arrebatamento, um oásis. Porque essa inclinação do eixo magnético e aquela história toda que a gente já sabe, né, das tecnologias que vão trazer... Não é? Meu Deus. E Deus já está dando assim uma oportunidade da gente entender como é que isso vai funcionar depois. Não é? A cura vai ser possível, a doença vai ser extirpada, a natureza vai virar uma coisa linda. É desse jeito que vai acontecer, irmãos, depois do arrebatamento. A terra vai virar um paraíso. Tá? Depois que a igreja sair da terra, por isso que a Bíblia diz, se possível, enganaria até os escolhidos, até os filhos que foram largados para trás, porque não criam, vão parar e vão pensar, não é que estava atrapalhando a terra mesmo? É desse jeito, meu Deus. Misericórdia. Porque isso aqui vai virar um paraíso, irmãos. Um paraíso. A culpa vai ser nossa mesmo. Vai. Agora imagine só, né, esses anjos caídos, tudo aqui na Terra. Não sei nem se eles vão vir em forma humana, tá arriscado até vir, não sei como é que vai ser. Faz, né?
Imagina eles falando, né, junto com os seus seguidores, com os seus adeptos, né, aqueles que realmente não são humanos, né, eles são gerados de anjo caído com humana, pasmo você, mas isso existe. O próprio anticristo vai ser um desses, né, gerado de humana com Satanás. E dizendo para a terra, não, olha, eles foram, né, esse povo era o mal que atrapalhava a terra de evoluir. Essa bonança toda, essa prosperidade toda, porque o anticristo vai vir como Messias, irmão, né? Então o Messias trazendo, o suposto Messias, né? Trazendo cura, trazendo igualdade, trazendo, não é, distribuição de renda, a pobreza vai deixar de existir, né? Os pobres vão ter posses, né? O anticristo vai ser humano. Ele vai ser humano no extremo, ele vai demonstrar um amor pela humanidade. Não é? Pensa a pessoa que se colocar contra ele. Meu Deus do céu. Hoje, o que vai acontecer? Não precisa muito, não. Quer ver que eu vou te dar uma... Nós ouvimos uma coisa que é a pura verdade, né? Quem se coloca hoje contra o cidadão lá da OMS? Sim. Já é colocado como o quê? Como louco. Perturbador, você nazista. Isso é tá? doido. A igreja está sendo chamada até de nazista. Você é maluco falar um negócio desse? O homem está lá falando das coisas que tá dando certo. Gente, é ciência. Quem né? colocou esse homem lá? Quem colocou ele lá? Quem disse que ele está certo? Aonde ele aprendeu que ele está certo? Você voltou para botar ele lá? Aonde ele estudou? Uma eleição? Aonde ele estudou? Em que ele é formado para poder dizer o que é certo e o que é errado para o mundo? Ele agora dita as regras. Ou... Né? E saiba, né? Colocamos nós a nossa barba de molho, né? Opa, eu coloquei a minha barba de molho e ela ficou lá. Não no sentido de medo, mas de, né? A nossa oposição, a nossa e dos Estados Unidos, né? Dos nossos presidentes à OMS vai custar muito caro para o Brasil, porque como se trata de um teste, né? Esse teste, irmão, deixa eu te contar o que tem na China. Na China já tem um aplicativo, né? Que ele monitora o cidadão 24 horas por dia. Então ele tem bônus, ele tem pontuação. De acordo com a pontuação dele, não é? E vamos supor, se ele é obediente às regras governamentais, né? Se ele cumpre, né? Ele está sendo monitorado, né? Então ele não tem como ele fugir. Então, se ele cumpre todas as ordenanças governamentais, ele vai ganhando pontuação. Então, fez quarentena, ficou dentro de casa, né? Não se opôs, obedeceu, tal, né? Ele ganha pontuações. Essas pontuações liberam ele para matricular os filhos numa boa escola. Então, ele vai matricular um filho numa boa escola. Eles vão ver primeiro a pontuação dele. Primeira coisa que eles vão fazer. De acordo com a sua pontuação, ele vai poder colocar aquele filho na escola ou não. Aí ele vai comprar uma casa, uma propriedade. Não é? Vai depender da obediência dele. Né? Tudo vai estar registrado num sistema, né? Então, ele obedeceu às regras governamentais. Né? Isso já existe. Lá. Isso já está em andamento lá na China, né? Já está funcionando lá. Isso não vai né? Claro que está em fase de teste, mas já está funcionando, sim. Né? Então, né, vai comprar uma propriedade. Depende dos pontos que ela tem. Ela foi obediente, né? Ela está seguindo as regras. Né? Agora, imagina quem não segue. Então fica fácil entender, você vai poder comprar e vender quem tiver a marca da besta. Fica fácil para entender como que vai ser o governo, né? Não vai ser um governo democrático, tá? Desculpa aí você que... Né? E que eu acho até interessante, me perdoe falar aqui, né? Política, meu filho, é coisa muito suja, né? Para todo lado, né? Mas eu ouvi tanto falar sobre... coisas de ditador, né? Que nós tínhamos entrado agora o nosso país estava sendo um país ditador, né? Então pensa bem, o que está acontecendo fora, né? E que vai vir a acontecer aqui também. Porque, irmãos, a pior situação
Não é o ditador que impõe e o povo se revolta. A pior situação é o povo levado a obedecer. Tem que ser. O povo, ele passa a obedecer sem colocar resistência. Por quê? Porque ele entende que aquilo ali é um benefício muito grande para ele. Por isso que eu estou te falando, nós estamos num teste, tá? Então, ele vai entender o seguinte, não, eu preciso fazer assim, eu preciso abrir mão do meu direito de vir, eu preciso abrir mão do meu direito, não é, de abrir o meu comércio, eu preciso abrir mão porque é para o meu bem. Sim, justamente. Não é para o bem daqueles, né, bem para os outros, né? Bem para... Então, fica parecendo assim muito, né, você muito radical quando pensa diferente, fica parecendo que você é muito mal, né? Dá uma impressão assim que, né, que você é aquele, né, do contrário mesmo, né? Verdade. Então, isso vai acontecer num grau muito maior do que hoje nós estamos vendo, né? Na época do anticristo. Justamente. Então, a igreja, como ela não vai poder... A gente está vendo, é um plano, né? É um plano teste, arquitetado, né? Para que as coisas sejam dessa forma. E... Muito triste, mas é a mais pura realidade. E outra coisa, irmãos, a Bíblia também fala agora que nós lemos em Mateus 24, o 14, fala que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Tem muita gente esperando esse evangelho ser pregado agora, antes do arrebatamento, né? Achando que é o único sinal que falta. Mas não falta não, irmãos. Aqui esse evangelho pregado a todo mundo vai ser depois do arrebatamento. E sabe o que vai estar acontecendo? Não é? O evangelho vai estar sendo pregado por nós. Ou, né, quem teve galardão para isso. E o evangelho do reino, não é? Então agora é o evangelho do reino milenial, não é? Então, o evangelho, Deus nunca fica sem adorador, irmão. Em toda a história da humanidade, mesmo em toda a redenção que vai acontecer na Terra, Deus tem adoradores. Hoje, Deus tem os verdadeiros adoradores, que são os filhos primogênitos, que adoram Ele em espírito e verdade. Durante esses 3 anos e meio da ira do diabo contra a igreja, não é? A igreja vai se colocar como adoradora, né, de verdade. Depois, durante os 3 anos e meio que vai estar havendo a purificação das nações, não é? Vão ter adoradores, né? Israel vai ser selado, 144 mil judeus vão ser selados para continuar adorando o Messias, tá? O verdadeiro Messias, Jesus Cristo, né? Então, Deus nunca fica sem adoradores na Terra. Vai sempre existir os verdadeiros adoradores, né? Então, mas por conta desse evangelho, durante esse período que o evangelho vai estar sendo pregado dessa forma, esses 144 mil vão crer. Não é? Eles vão crer no coração, né? Durante esse período aí de 3 anos e meio. Eles vão crer e vão ser selados, né? Para eles não morrerem durante aí os 7 anos da ira de Deus. Mas vamos para o próximo quadro, senão hoje nós não saímos daqui. Jesus. Não é esse aqui mais. Não, próximo. Então, deixa eu botar aqui, vamos lá. Vou pegar aqui. Opa. Esse. Sim. Agora nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre mais um pouco sobre essa perseguição. Foi dado, né, em visão para Daniel, né? Daniel 7, 2 e 22. E o 22, né, que fala assim: enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre, que é o anticristo, fazia guerra contra os santos. Quem é esses santos, irmãos? É a igreja do arrebatamento? Não. É os santos que não subiram, porque a Bíblia chama eles de santos também, né? E prevalecia contra eles, irmãos. O diabo não prevalece contra a igreja, né? Os primogênitos de Deus. Justamente. Não é? Então, aqui, o diabo vai prevalecer, usando um falso Messias, que vai se dizer o Messias, né? Então vai prevalecer contra, olha só, vai prevalecer. Por quê? Porque esses cristãos vão precisar ser mortos durante esse período. Porque eles só vão, né, subir, eles ainda vão subir, né, vão ser levados através da morte, né? Igual hoje, quando uma pessoa morre, né? Ela vai estar com Deus. Então a forma deles irem estar com Deus é através da morte. E não vai ser uma morte fácil, vai ser uma morte muito dolorosa, porque a humanidade vai perseguir, não é? Vai ser odiado, como nós lemos em Mateus, né? Por todas as nações. Aonde se tiver um que se diz cristão,
a humanidade vai Meu ter Deus. horror. Falou, ó, Não, a pessoa vai ser realmente, vai ser torturado. Então não vai ser fácil, irmãos, apesar dos selos ajudar, né, eles permanecerem firmes. Porque na realidade quem vai ficar aqui também, que vai pensar, né, que vai ter vai ser abençoado, que vai ser guardado, isso vai ser uma falsa paz, né? Não vai ter tantos privilégios assim. Não, vai ser o diabo dá alguma coisa, irmãos, para alguém. Ele vai tentar. Ele vai tentar dissimular. Só né? que aí vem o agir de Deus. Sim, né? aí entra Deus agindo. Então, o que vai acontecer? Prevalecer contra eles o anticristo. Né? Até que veio um ancião de dias, foi executado o juízo a favor dos santos do Altíssimo. Nós vamos ver lá em Apocalipse, no 5º selo, as almas, quando eles vão morrendo e chegando, né, diante do trono de Deus, a Bíblia que as almas, então você vê que almas não foram arrebatadas, né? As almas deles estão chegando e ficando debaixo do altar, não é? É como se o sangue deles fosse um sacrifício necessário para que eles subam para lá, porque não creram, não é? Duvidaram que era de graça, né? E até que veio um ancião de Deus, aí vai sim ser executado o juízo, que é os 7 anos da ira de Deus, né? Aí que chegou o tempo que os santos possuirão o reino, né? Aqui falando da igreja. Volta lá que faltou um versículo. Não está aqui. Não, filho. Tá. O 25. Ele Proferirá palavras palavras contra o Altíssimo. Então, é o que eu disse, imagine o que Satanás, através do falso Messias, vai dizer contra a igreja, que sumiu, né? Foi abduzida, estava impedindo, né, a terra de evoluir. E consumirá os santos do Altíssimo, irmãos. Pensa só. Consumirá, né? É uma palavra muito forte. Consumir no sentido de devorar, né? Cuidará em mudar os tempos e a lei, né? Os santos lhe serão entregues na mão. Então nós já estamos vendo leis. 3 anos e meio. Nós já estamos vendo leis mudadas, irmãos. A lei já está mudando, você não está nem percebendo. A sua democracia está indo se desvaindo e você não está nem percebendo, né? Seu direito de ir e vir está se indo e você não está nem percebendo, né? Os santos, isso aí é só o que eu te falei, irmãos, é o princípio das dores. Os santos lhes serão entregues na mão por um tempo, tempos e metade de um tempo, os 3 anos e meio. Né? Vamos ver o que a Bíblia diz mais a respeito da igreja que não sobe no arrebatamento. Vamos ver Apocalipse 6:9, é justamente eles chegando no céu. Olha como que eles chegam. Apocalipse 6:9 diz assim: quando ele abriu o 5º selo, aqui quem abre o selo é Jesus, porque ele é o único que pode, né, que tem posse da terra. Contemplei debaixo do altar o sangue, né? O que está debaixo do altar? O sangue deles, né? As almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. Né? Foram mortos porque permaneceram com o seu testemunho, né? Não rejeitaram, né? Não abriram mão, não desacreditaram que Jesus é o Messias, né? Então eles vão rejeitar o falso Messias. Deus disse que não lembrava, né, por causa do testemunho, né? O 10. Eles exclamavam com grande voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Pedindo a ira, né? O tempo da ira. Então eu entendo que os selos vão ser abertos durante esses 3 anos e meio, para justamente ajudar essa igreja que não subiu no arrebatamento. Então, para cada um deles foi entregue uma vestidura branca e foi-lhes orientado que aguardassem ainda um pouco mais, né? Então, aqui a veste, né, que antes podia ser de Cristo, agora vai precisar ser comprada, né? Essa veste foi comprada com o próprio sangue. E foi-lhes orientado que aguardasse ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos, que como eles foram servos e que da mesma forma também deveriam ser mortos. Né? Então, durante esses 3 anos e meio, tem uma quantidade. Né? Deus já sabe exatamente os seus filhos. Né? Então, aqui eu percebo que as nações não vão aceitar o evangelho. Né? Porque elas vão precisar passar por essa ira de Deus. Não é? As nações que rejeitaram vão acreditar plenamente no anticristo.
Né? Completamente. Vão aceitar, fácil, né? não. Um único governo. Perseguição para quem vai ficar Sim. vai ser terrível. Irmão, não precisa mais nada, não. Hoje, se surgisse Ai, um meu governante Deus. mundial e que ele desse jeito nessa pandemia, E era o suficiente para muita gente deixar de lado tudo aquilo que crê para crer no homem. Não é fácil, não. Mas vamos seguir o a gente próximo sabe quadro. que Deus está no controle de todas as coisas, né? Amém. E a hora certa vai chegar. Não é? É isso aí. Esse, né? Apocalipse 7, 9. Está falando deles também. Desses cristãos que não vão subir no arrebatamento, que são filhos mornos, né? Apocalipse 7, 9. Em seguida, olhei e diante de mim descortinava-se uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações. O triste é isso aqui, irmãos. Você sabe por quê? Porque a Bíblia fala que são poucos Não é os fácil. que entram pela porta estreita. E aqui fala, né, de uma multidão tão vasta que ninguém podia contar. Que coisa, né? Da igreja que não vai subir no arrebatamento. Formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam em pé, diante do trono do Cordeiro, vestido com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeira, e proclamavam com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Não é? Se você observar a promessa de Cristo feita para a igreja de Laodiceia, para que ela vencesse a sua justiça própria, foi dito em 3:21, Apocalipse 3:21. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Olha como que eles estão de pé. Né? Não tiveram, não Eles vão fazem ter. parte do plano, né? Fazem parte dessa salvação. Sim, vão herdar o reino. Vão estar na vida eterna, mas passar por essa situação toda aí. Né? Então, ao vencedor, né, aquele que abre mão da sua justiça e reconhece que é de Cristo, ele se assenta no trono. Né? Esses aqui, em Apocalipse 7, 9, aparecem em pé. Não é? E eles têm palmeiras na mão. Os santos, irmãos, são coroados. Os primogênitos, eles são coroados, recebem coroas. Não é? E aqui eles não receberam nenhum galardão. Não é? Apesar de serem salvos, apesar de estarem no céu, vão participar são as damas, são as atrasadas, dormiram. Né? Hoje eu até coloquei uma postagem, né, falando sobre a igreja que dorme. A todo tempo é dito para a igreja estar acordada. Então, a noiva está acordada, irmão. Ela não vai dormir em momento nenhum. Agora, as damas estão todas dormindo. As 10 estão dormindo, inclusive as 5 prudentes. Meu Deus. Né? Então, e ali fala damas, né? E eu ouvi a vida inteira, né, muitos cristãos querendo ser dama. Até hoje. Então, nós, né, devemos querer ser noiva, irmã. Eu particularmente, eu não quero ser dama às 5 prudentes, não. Eu quero ser noiva do Cordeiro. Né? Então, depois, essas damas vão chegar para o cortejo, vão chegar para a festa, mas não vão ser noiva. Não. Vão chegar para participar da festa. Sim. Né? Mas o convite que poderia ser de graça e fazer delas também noiva, né? Elas não quiseram. Né? E vão vão participar da festa do Cordeiro, né? Junto com a sua noiva. Vamos encerrar, né? Porque hoje já foi o nosso tempo, né? Já deu 1 hora. É tanta coisa boa, irmãos. Ô, Jesus tanta amado, coisa boa. Louvado seja Deus. Coloca não é? aqui, meu amor. Vamos participar da ceia para a glória do papai. Vamos colocar aqui. A gente se localizar bem aqui. Não vai ter como hoje, vai ter que ser assim mesmo. Né? Deus está nos abençoando aí. Amém? Nós vamos participar da ceia do Senhor.
agradecendo a Ele, né? Por essa maravilha que Ele tem feito em nossa vida e por ter nos escolhido. Tanta bondade, né? Tanto carinho. Não somos merecedores disso. Mas Deus só quer que você reconheça, eu não mereço. estamos aí para ser abençoado. Quem não quer ser abençoado, né? Todos nós queremos. Então, vamos pedindo aí a bênção de Deus, a graça de Deus, Ele vai nos dando vitória. E seguindo, né, meu irmão? Ministrando essa palavra, ministrando o amor, deixando o Espírito Santo falar, abençoar, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá, vamos participar. Agora nós vamos participar aqui da ceia. Nós temos aqui o corpo. E isso aí. Vamos orar? Quero convidar você que separou aí, né, seu suco, seu pão, para junto nós participarmos nesse momento, né, dessa palavra aí abençoada, né? Em nome de Jesus. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Então vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Sim, papai. Queremos, Senhor, meu Deus, ó Pai, te louvar, porque o Senhor tem nos dado grandes vitórias, grandes bênçãos. O Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui, Senhor, nessa noite para te louvar, Senhor, pelo teu corpo, pelo teu sangue, sangue esse que nos redimiu de todo pecado, corpo este que foi moído por nós para levar toda a nossa transgressão, toda a nossa iniquidade, Senhor, todos os pecados, dores, enfermidades, tudo isso, Senhor, o Senhor cravou ali na cruz. Quero te louvar, Senhor, pelas nossas vidas, a vida dos irmãos que nesse momento estão participando conosco, Senhor. Que eu venha abençoá-los de uma forma poderosa. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Então você participe aí, meu irmão. Em nome de Jesus, Deus venha multiplicar vitória aí sobre a tua vida. Temos comunhão, tá bom? Temos muita comunhão com você, com a sua família. Deus abençoe. Aqui, meu amor. Nós temos comunhão com você. Amém. Fazemos parte do mesmo corpo, não é? E o sangue dele corre, né? Nos une em amor, né? O que nos une é o amor. Amém. A seiva que corre, né, nas veias desse corpo é o amor. Glória a Deus. Que nos une, né? Num só corpo, num só espírito. Então, por isso nós podemos dizer, Abba, Pai, né? Paizinho, Paizinho Amém. querido. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Temos comunhão, irmão. Deus abençoe você. Sinta livre de toda a culpa, né? Não há mais pecado, não há mais condenação. A palavra de Deus diz que não há mais condenação. Nada pode subjugar a tua fé. Creia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amanhã, 10 horas, nós estaremos de volta, louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, e Ele vai nos abençoando, tá bom, querido? Em nome de Jesus, às 22 horas, nós estaremos de volta. Compartilhe. Meus irmãos, nós temos sido abençoados com diversas pessoas de fora do país. Pensa bem, diversas pessoas fora do país têm até compartilhado, né, a live. Por isso que eu tenho colocado no YouTube, porque no YouTube tem como traduzir, né? Então tem pessoas acompanhando, né? A minha esposa tem colocado algumas palavras que as pessoas traduzem, tem compartilhado isso fora do país. Meu irmão, Deus tem dado para nós algo maravilhoso e nós estamos aqui compartilhando com você. Hoje eu já adicionei mais de 1.500 amigos, só hoje. Você pensa bem o que... Pastor, o que é isso? Irmãos, é gente de tudo quanto é tipo. Nós acordamos hoje pela manhã,
né? Havia 929 pessoas solicitando para ser amigo. Tem acompanhado. Hoje de tarde, mais 500 que eu te Mais mostrei. 500 e alguma coisa. Você pensa bem o que é isso? Às vezes nós estamos aqui ministrando. É porque no Brasil, né? Tem muita gente falando, né? Enquanto você ouvir falar sobre a graça, Deus te abençoe. Amém? Deus te dê vitória. Uma noite de paz, uma casa abençoada. Amém. Seus filhos são abençoados e a cura está sobre a tua vida. Amanhã nós estamos aqui às 22 horas participando novamente, né, dessa live e agradecendo a Deus pela sua vida. Amém? Deus te abençoe muito, meu irmão. Em nome de Jesus. Em nome Fica com de Deus. Jesus. Deus te Amém? abençoe. Amém. Deus te abençoe. Deixa eu colocar só aqui um. Sumiu aqui.